É com grande alegria que eu saúdo a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos novamente com o nosso estudo para a liderança da EBD e hoje estamos tratando da lição de número 7, que tem por título Estevão, um mártir avivado. Este trimestre nós estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E para nos dar apoio quanto à explanação de alguns temas da lição, está conosco hoje os coordenadores de EBD, coordenadores de área, presbítero Davidson, evangelista Rogério Salviano, a paz do Senhor, evangelista Rogério. Amém, paz do Senhor, aos amados irmãos que estão assistindo desse dia a esse programa. É uma grande satisfação, uma alegria muito imensa poder compartilhar e participar nesse momento aqui tão especial. Amém. Também está conosco o presbítero Davidson Ribeiro. A paz do Senhor, presbítero Davidson. Paz do Senhor, irmão Jairson, paz do Senhor, irmão Rogério, paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo em casa, que Deus possa nos iluminar nesta noite para que nós possamos ter uma ótima aula neste domingo. Amém. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus a sua direção e graça. Quero convidar o evangelista Rogério Salviano para levantar a voz em oração, juntamente com todos os que estão nos acompanhando. Amém. Então, quero novamente saudar a todos com a paz do Senhor, o presbítero Jairson, que está nessa moderação hoje, o presbítero Davidson. Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento te louvamos e agradecemos a tão rica oportunidade que nos dá de poder ao Senhor, usando desta lição desse dia. Pai, compartilhar aquilo que tu queres que teu povo entenda, compreenda na profundidade, Senhor, desse ensinamento, Senhor, o qual há no avivamento, no bom testemunho e na vida daquele que confia na Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por este momento em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como já falamos, estamos estudando a lição de número 7, que vamos tratar acerca de Estevão, o primeiro mártir, no tema que nós estamos tratando no trimestre de modo geral, sobre o avivamento. Nós vamos ver que Estevão, ele foi um exemplo de um crente avivado. E não um simples crente avivado, mas um mártir avivado. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo. Eu quero convidar você também, que está de posse da sua lição, a abrir a sua lição. O texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, hoje falaremos deste personagem crente, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e veremos como Estevão, ele foi e ainda é um exemplo para a igreja da atualidade, mas também foi para a igreja primitiva. E já dentro deste tema, nós queremos fazer aqui a primeira pergunta para o presbítero Davidson, que a Bíblia nos apresenta Estevão num contexto em que se buscava 7 homens, diáconos, para desempenhar uma função administrativa na igreja. Podemos especificar essa função como a distribuição de mantimentos para viúvas, né? Sabemos ali o contexto de Atos 6. Diante disso, podemos, presbítero Davis, entender que na igreja todos devem ser avivados, inclusive aqueles que ocupam função, que não estão diretamente ligados ao ensino da palavra, diretamente ligados à administração do rebanho, ao ministério de pastor. Será que todos de fato devem ser avivados ou apenas aqueles que têm um ministério de pregação, propriamente pregação da palavra, digamos assim, nos púlpitos, ou todos os que são chamados por Cristo, que servem na igreja local, devem ser avivados? Amém. Ótima pergunta. Por vezes nós somos tentados a acreditar que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo somente para operações de maravilhas, para obras miraculosas, para profecia, pregações avivadas ou hinos inspiradores.
mas note que esse texto nos ensina que funções, inclusive administrativas, era requisito para aqueles diáconos eles serem cheios do Espírito Santo. Você pode pensar da seguinte forma: mas a função era recolher aquelas ofertas para viúvas e distribuí-las de forma igualitária. Isso qualquer bom administrador podia fazer sem a orientação do Espírito Santo. Mas note o que é que está acontecendo ali. Você já tinha antes dos diáconos pessoas que faziam essa coleta e que faziam essa distribuição. Só que a Bíblia nos diz que as viúvas daqueles judeus de fala grega, eles eram escanteados. Então, o que parece, aquela ideologia judaica muito comum da época, de que os judeus que moravam em Jerusalém eram mais santos do que os que moravam na Judeia, que eram mais santos dos que moravam na Galileia, e que os que estavam na nação eram mais santos do que aqueles que falavam grego e moravam fora da nação. Parece que essa ideologia ela adentrou na igreja. E note que essa função desses diáconos não era simplesmente de distribuir ofertas, mas era de doutrinar a igreja, era de ensinar a igreja que essas distinções não fazem mais sentido em Cristo. E que todos são um só em Cristo. Não há mais judeu, não há mais grego, não há alguém com status espiritual maior ou superior. Então, toda função dentro da igreja, administrativa ou não, ela tem ou deveria ter uma função doutrinária para a igreja. E eu vou mais além. Toda função que o crente exerce, seja dentro da igreja, seja na vida secular, tem uma função doutrinadora. Uma doutrina muito cara para a reforma protestante chama-se o sacerdócio universal, que ensina que tanto o nosso serviço dentro da igreja, da vida eclesiástica, quanto o nosso serviço na vida secular é um sacerdócio. E nós devemos fazer no poder novamente do Espírito Santo. É dito que um certo sapateiro ele chegou para Lutero e perguntou: como é que eu posso glorificar a Jesus? E ele, achando que Lutero ia dizer para ele: deixe a sapataria e venha pregar o evangelho, ele disse: não, faça um bom sapato e cobre um preço justo. Então nós devemos encarar a nossa vida secular, todo o nosso serviço, como um sacerdócio. Nós precisamos, para exercer esse sacerdócio, de sermos avivados pelo Espírito Santo. Veja que esse avivamento do Espírito Santo muda a forma como eu assento um tijolo, a forma como eu mexo numa planilha do Excel. Então, precisamos sim ser avivados a todo o serviço em que nós prestamos. Então, logo podemos concluir que os caros professores podem ensinar aos alunos que seja um zelador, seu aluno seja uma zeladora, seja um tesoureiro da igreja, seja aquele que serve muitas vezes como quando a congregação está em obra, como um ajudante de pedreiro, mas todos devem estar com o coração avivado, Muito bem. Evangelista Rogério Salviano, como falou o presbítero Davis, um dos pré-requisitos que está lá em Atos capítulo 6, versículo 3, para aqueles 7 homens é que eles tivessem boa reputação e também serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, perceba que a boa reputação vem antes do critério de ser cheio do Espírito Santo. Então, com isso, podemos dizer que não existe avivamento sem antes haver um bom testemunho? Verdade, presbítero Jailson. Eu estou dizendo nesse trimestre que ele vem para tirar algumas arestas, desmistificar alguns pensamentos da ação do Espírito Santo com a igreja. E, como citou bem o presbítero Jailson, foram 3 pontos que foram qualificados para a indicação daqueles homens que seriam colocados como representantes do corpo dos apóstolos ali, naquela equipe que deu-se o nome, portanto, de diáconos, que significa servos, serviçais, e como já falou nosso presbítero Davidson, a razão pela qual eles foram levantados. Então, a principal ou a primeira dessas qualificações que foi posta naquela escolha, o perfil que foi destacado ali, que foi em 3 aspectos
boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. E boa reputação veio em primeiro plano, antes mesmo do ser cheio do Espírito Santo. Isso nos lembra o Salmo de número 103, versículo 1, que diz que tudo que há em mim bendiga o santo nome do Senhor. Isso fala de testemunho, de vida ilibada na presença do Senhor. A palavra reputação, ela é uma palavra que vem do latim, que tem o seu sentido de algo que se pensa nele novamente. E trazendo para o âmbito moral e individual, se diz daquele que se recomenda. Então a palavra reputação tem a sua conotação com aquilo que se recomenda. Porém, o ser humano ele não adquire essa qualidade sozinho. E falando de uma vida na presença de Deus, nos reportamos ao fruto do Espírito Santo. Então, antes de alguém apresentar frutos de ser cheio do Espírito Santo, ele deve apresentar o fruto do Espírito Santo. E dentre esses frutos do Espírito Santo, a temperança, a moderação na vida humana, na vida espiritual, e ela se destaca, portanto, para ser uma das qualificações do bom testemunho. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, duas recomendações. Nos versículos 12 e no versículo 16 ele diz que seja exemplo dos fiéis. E em segundo plano ele diz ter cuidado de si mesmo. Tudo isso diz respeito a um bom testemunho. Então não há na palavra de Deus nada que desvirtue do pensamento de Deus de que nós somos um representante do reino de Deus e como bons representantes devemos glorificar o Senhor em todos os aspectos. Muito bem. Falando da história de Estevão, um ponto que nos chama a atenção, presbítero Davis, como pontua o autor da lição no tópico 1, é que se levantou oposição, como o autor da lição diz, de invejosos, que inclusive subornaram 2 testemunhas falsas e levantaram contra ele acusações. Essas acusações eram blasfêmia contra o templo, contra Moisés, e sabemos que tal levante resultou na sua morte por apedrejamento. E meditando nisso, surge-nos uma pergunta, ou pode ser uma dúvida do seu aluno. Quanto à questão da morte de Estevão, se tanto prega no púlpito que Deus, ele não te livrará da fornalha, mas te livrará na fornalha. Muitos dizem, Deus não te livrará da cova dos leões, mas te livrará na cova dos leões. Então, diante deste dito, que Deus sempre livra os fiéis, o que dizer então da morte de Estevão? Primeiramente, que Deus nem sempre livra os fiéis. Isso aí não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que veio por homens carnais, que veio de outras fontes que não é a Escritura Sagrada. Nós podemos até dizer que às vezes Deus te livra da fornalha, né? Nós podemos pensar inclusive Daniel. Daniel, não sabemos onde é que ele estava, mas nós sabemos que nem para a fornalha foi, né? Os seus amigos foram livres na fornalha. Mas existem vezes que Deus nos faz morrer na fornalha. A Escritura Sagrada, ela fala sobre o sofrimento do cristão. E nesse contexto de martírio, é interessante lembrar o evento em que Jesus falou com o apóstolo Pedro, né? Ele chega para o apóstolo Pedro e revela a ele a forma que ele iria morrer. Ele revela que ele iria morrer por amor a Cristo. Vale observar que não é porque Deus permite uma situação negativa, contrária, que ele é menos Deus. Exatamente. E quando Jesus ele fala para ele com respeito ao seu martírio, é interessante como João, está no Evangelho de João, ele fala sobre as palavras de Jesus. Ele diz assim, isto significando com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar do seu martírio também, ele diz que ele está sendo oferecido como libação. Ele compara o seu martírio, a sua morte, como uma oferta de manjares para a glória de Deus. E é interessante que a forma como
a morte deles glorificou a Deus. O apóstolo Pedro era alguém que era testemunha ocular do ministério de Jesus, da morte, da sua ressurreição e da sua assunção. E ele sustentou esse testemunho até a morte. Veja, ele morreu crucificado, segundo conta a história, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu uma morte muito agonizadora. E tudo que ele tinha que fazer para se livrar daquela morte era negar a Jesus, negar tudo aquilo que ele pregou. Ele não teria vantagem nenhuma em sustentar esse testemunho dele. Mas ele sustentou até o fim e selou com o seu próprio sangue o seu testemunho. Essa morte glorificou a Deus. Há uma cultura, né, que acha que nós estamos aqui para viver vidas maravilhosas, para ter todos os nossos sonhos realizados, né? Mas não é isso que a Escritura Sagrada ensina. A Escritura Sagrada ensina, irmãos, que o nosso motivo de estarmos aqui na Terra é glorificar o nome do nosso Senhor. E essa glorificação muitas vezes passa pela cruz, passa pelo sofrimento e passa pelo martírio, como foi o caso de Pedro, como foi o caso de Estevão, como foi o caso de Paulo. Exatamente. E, infelizmente, nós temos aí frases ditas como verdade, na verdade são senso comum, muitas vezes ditas no púlpito, e uma das tais, às vezes até retiradas de textos bíblicos, e a escola dominical serve para isso, para fazermos a boa exegese, e não a exegese, que é incluirmos algo no texto, aquilo que o texto não diz, mas de fato a boa exegese é extrair do texto aquilo que o autor quer nos trazer, aquilo que Deus quer falar de fato aos nossos corações, e alguns usam até 2 Coríntios 3,6, evangelista Rogério, dizendo a letra mata, e esse tema certamente poderá surgir na nossa classe, diante do que é dito em um dos tópicos. E alguns dizem assim, alguns usam esse texto para fazer aquela apologia à ignorância. Como se ou você tem o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, ou você é espiritual. Ou você é sábio na palavra de Deus, ou você tem a graça de Deus e é espiritual. Como que uma coisa anulasse a outra. Mas a Bíblia apresenta Estevão, nosso personagem estudado, como alguém cheio do Espírito Santo. Ao mesmo tempo diz que muitos daqueles seus opositores não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava, conforme diz o versículo 10. Então o que dizer sobre isso? É possível ser cheio da letra, né, nesse caso aí, o conhecimento em si, e ser cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo? Amém. Então veja, como eu já falei, né, a gente estamos usando do mérito dessa lição para exatamente desmistificar algumas crendices que surgem no meio evangélico, no meio do povo de Deus, ao longo dos anos. Nós não vamos nem dizer que existe maldade em alguns jargões, em algumas expressões que se coloca, e que, apesar de algumas delas terem frases na Bíblia, não são bíblicas. O seu pensamento. Uma delas é essa que o presbítero Jair está citando, que é a expressão a letra mata. Então, alguns usaram essa frase, né? E ela fez parte, né, das crendices populares no meio cristão. Quando eles utilizam de forma equivocada expressões lidas na Bíblia, distorcendo seu real sentido. Então, a letra mata, o que quer dizer então de verdade isso? Com certeza os irmãos que agora estão ouvindo falando desse tema querem entender um pouco mais do que é que quer dizer, portanto, essa expressão. Que não é, então já vamos dizendo em princípio, o que não é. Não é o fato de estudar a palavra de Deus, de formar-se teologicamente, de ganhar conteúdo de informação e de cultura teológica, e com isso alguém ficar cheio de si, ficar sentindo-se o dono da verdade nas palavras e desprezar outros que, por não ter passado por um curso mínimo teológico, é isso. Então, alguns do nosso meio acreditam assim, que essa expressão a letra mata seria de pessoas que, depois de ter estudado teologia, ter estudado cursos bíblicos, sentisse melhor que os outros, ao ponto de suprimir na sua vida, inclusive, a sua espiritualidade. E não é isso. A letra mata vem do pensamento que a letra revela que estamos mortos no pecado. Essa expressão se referia à dispensação da lei.
Ou seja, de que nos dias de Moisés, Deus entregou a lei, ou seja, suas palavras, que levasse o ser humano a cumprir de uma forma legal, no sentido do que estava escrito, a sua vontade, através de pactos e alianças. Porém, as instruções, que a palavra instrução, inclusive, é uma das traduções para a palavra Torá, a palavra lei, as instruções de Deus, na letra, só revelou a incapacidade e imperfeições herdadas do pecado. O apóstolo Paulo, então, eu vou passar a ler, para a gente não ficar só em palavras, como diz uma linguagem. Gálatas capítulo 3, e o texto do versículo 10 ao 13, vamos ler isso aqui, para a gente entender a linha do pensamento que o apóstolo Paulo coloca, porque o apóstolo Paulo, que era judeu, que era um doutor na lei, mais profundamente conhecia, portanto, sobre essa letra. E nós temos, portanto, no versículo 10 ao 13, diz o seguinte: todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando você vê em 2 Coríntios 3, essa expressão da letra, falava da lei de Moisés e acusava, portanto, a nossa incapacidade. Nenhum homem foi capaz de justificar-se pela lei, ou seja, de cumpri-la. E então vem a graça em Cristo, a dispensação. Então, vindo o ministério da dispensação do Espírito, agora a lei do Senhor, escrita nos nossos corações, manifestando a autêntica ação de Deus para com os seres humanos. Então é isso que o apóstolo Paulo fala da lei do Espírito. Então, alguém que estuda a palavra de Deus, alguém que pode ser profundo, doutor no conteúdo bíblico, pode também ser alguém de oração, ser alguém de vida ilibada espiritual e, portanto, ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, avivamento, que estamos estudando agora, está também desmistificando aquelas questões fantasiosas, né? De que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que corre na igreja, que dá gritos maiores. E a gente está aprendendo por essa lição que avivamento é alguém que entendeu a palavra de Deus, vive por ela, ama o Senhor pela sua palavra. Isso é o verdadeiro avivamento. E estudar, tanto secularmente como muito mais a palavra de Deus, não tira a espiritualidade. Verdade. Eu não somente diria que pode alguém ser espiritual e ao mesmo tempo ter um profundo conhecimento das Escrituras, como que deve. É papel de todo cristão avivado buscar esse conhecimento e tomarmos como exemplo Estevão, que era cheio do Espírito Santo, mas também cheio de sabedoria. Estevão, naquela ocasião em que ele foi martirizado, ele dá uma grande demonstração de conhecimento. Ele vem de Abraão a Cristo. Exatamente. Apresentando para aqueles homens que estavam ali ouvindo naqueles dias todo o histórico, todo o trabalhar de Deus em Moisés e até Cristo. Isso. Crentes cheios do Espírito Santo frequentam a EBD. Não é verdade? Amém. Então, presbítero Davis, para nós adiantarmos aqui, embora a Bíblia ela ocupe poucos capítulos, exatamente 2, na história de Estevão, nós vemos que a sua pregação, seu conteúdo, era de profundo conhecimento, de fato. Foi uma pregação com uma breve história do período patriarcal e da lei. Contudo, a ênfase de Estevão era exatamente na incredulidade do povo, especificamente dos judeus, ao longo da história. Parece que uma pregação avivada sempre vai confrontar, e eu não digo apenas parece, mas com certeza vai confrontar o povo e vai levar a uma mudança de atitude. Então surge-nos uma reflexão, uma pergunta. Será que de fato o povo de Deus na atualidade está preparado para ouvir essa pregação que confronta o pecado? Porque nós estamos vivendo uma onda que o povo quer ouvir mensagem em que amacia o seu ego.
E ao mesmo tempo a gente questiona também, será que temos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo e de sabedoria para pregarem essa mensagem que confronta de fato? Amém. Primeiramente, falando sobre o discurso de Estevão, antes de chegar nessa questão, é bem interessante que a forma como Estevão, engenhosamente, ele constrói aquele discurso. Notem que ele tinha sido acusado de 4 coisas, né? Ele tinha sido acusado de falar contra Deus, de falar contra Moisés, de falar contra o lugar santo e de falar contra a lei. Então, aquele discurso de Estevão, ele é, primeiramente, uma defesa, certo? Ele vai mostrar, por exemplo, ele vai mostrar o que ele pensa sobre Deus, o que ele pensa sobre Moisés, o que ele pensa sobre o lugar santo e o que ele pensa sobre a lei. Ele vai começar dizendo, inclusive, que Deus é o Deus da glória, né? Ele tem uma alta consideração com respeito a Deus. Ele vai falar, ele vai mostrar que ele acredita que Moisés tinha sido escolhido por Deus. Ele vai falar que Deus foi quem mandou fazer o tabernáculo, foi Deus através de Davi que mandou fazer o templo, então Deus foi quem escolheu esse lugar, o lugar santo. E ele vai falar também com respeito à lei. Ele vai inclusive dizer que Deus nos deu palavras vivas, né? Então ele tem um alto conceito sobre essas coisas. Então as acusações que foram feitas contra ele são acusações falsas. Ele mostra isso nesse discurso. Só que ao longo do discurso há também uma argumentação que começa implícita, aliás, 2 argumentações que começam implícitas e depois ele expõe de forma mais explícita. Uma delas é a questão do lugar santo, esse conceito do lugar santo. Notem que ele, ao longo do momento em que ele vai falando, contando a história dos patriarcas, ele vai mostrando que Deus se revelou aos patriarcas em vários locais diferentes. Ele vai falar de Arã, vai falar do Egito, ele vai falar de vários locais onde Deus se manifestou. E lugares que não eram Jerusalém, o chamado lugar santo, que era tão estimado pelo povo de Israel. E depois ele conclui essa argumentação dizendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Veja como ele explicita esse argumento. Isso tem uma função dentro de Atos muito, muito interessante, porque a partir dali, o povo de Israel, a igreja, melhor dizendo, ela ia ser espalhada pelos 4 cantos do mundo. A igreja estava só em Jerusalém, no chamado lugar santo, né? na cidade santa, e agora ia ser espalhada. Então, isso serve para deixar os irmãos certos de que Deus está com o seu povo onde quer que o seu povo está. E a segunda argumentação é justamente essa que você citou, né? Ele vai mostrar que os judeus, eles constantemente rejeitam a Deus e rejeitam os enviados de Deus. E que aquele sinédrio, ele estava rejeitando o enviado de Deus, Jesus Cristo, e rejeitando o próprio Deus. Então é quando ele confronta eles, aquele argumento estava implícito, agora para ser explícito. Ele começa a confrontar aqueles homens. Com respeito ao que você perguntou, é interessante que nós temos essa cultura de que a pregação boa é aquela pregação que alegra a igreja. A pregação boa ela é medida pela quantidade de glórias que se ouvem dos irmãos. Mas eu tenho um texto bem interessante que eu gostaria... Nem se entenderem nada, né? Nem se entenderem nada. Mas tem um texto muito interessante que eu gostaria de ler, que é em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que o apóstolo Paulo diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, Amém. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja que interessante que o apóstolo Paulo, ele se alegra pelo fato da sua pregação ter entristecido a igreja. Mas ele explica, não por ter só entristecido, mas por ter entristecido para a salvação e para o arrependimento que produz a salvação. Note que o arrependimento, ele passa pelo entristecimento. Aquela pessoa, primeiro, ela tem que enxergar os seus pecados, enxergar as suas falhas, se entristecer por elas. Que é o fenômeno do arrependimento. Do arrependimento, para que aquilo produza um arrependimento. Então, existe uma cultura que diz que nós não podemos pregar contra o pecado, que nós não podemos falar de pecado, nós temos que alegrar os irmãos, mas o que nós estamos precisando é de mais pregações que entristeçam a igreja. De fato. Parece paradoxal, mas é justamente o quebrantamento.
É esse quebrantamento. A Bíblia, ela está repleta de mensagens que muitas vezes ferem o nosso ego, mas que transformam a nossa vida, nos direcionam. Muito bem. Evangelista Rogério Salviano, já adiantando aí para o tópico 2º da lição, sobre a ocasião da morte de Estevão, é citado aí, o autor da lição faz uma rápida menção a respeito do jovem Saulo, está lá em Atos 7,58, e alguém que não somente estava ali, como alguém que aparece de repente, não tem nenhum tipo de influência, mas parece-me que Paulo ele exerce uma certa influência, uma supervisão na execução do diácono Estevão, né? Visto que a Bíblia diz que as roupas, Lucas ele relata que as roupas foram depositadas aos pés do jovem Saulo. Será que a gente pode entender que haveria alguma influência da morte de Estevão na vida de Saulo? Será que já era Deus trabalhando na vida de Saulo? Como é que o irmão vê esse fato? Presbítero Jailson, eu até fiz as minhas anotações aqui, que era para não perder o objetivo do que a gente gostaria de trazer hoje para os irmãos. E eu escrevi aqui o seguinte: olha, Deus é soberano e detém o controle de tudo, e não perdeu Saulo de vista. Não quero dizer com isso que já Saulo estava sendo movido pelo Espírito Santo para converter-se ao Senhor. Não, pelo contrário. Naquela ocasião, Saulo ele estava inclusive cheio de si, apesar de que alguns que trazem biografias da vida de Saulo, de Paulo, eles dizem que pela sua religiosidade, Saulo ele era um homem de muita reflexão. Então, alguma leitura que a gente já fez dessas biografias, já li, por exemplo, naquele dicionário Davis, que é bem antigo, e você lendo ali, aquele dicionário ele diz que Saulo ele era pego em reflexões, e reflexões essas da sua religião, da sua maneira de servir a Deus. E Deus ele precisa exatamente de ferramentas para ele moldar e fazer instrumentos para o seu reino. E eu vejo nessa ocasião Saulo surge na história bíblica, infelizmente num momento em que traz um martírio, acontece um martírio de um servo do Senhor, mas como já bem dissertou o nosso presbítero Davidson aqui, Deus ele é Deus para livramento, mas é Deus também para permissão do mal, não que ele perdeu o controle, mas porque ele tem objetivos maiores. Se nós fôssemos julgar e dizer Estevão deve morrer ou não, a gente iria dizer não, Estevão não deve morrer. Porém, será que eu estaria saindo de um contexto de dizer que aprove a Deus a morte de Estevão para que o Evangelho se estendesse? Porque, vou tomar a Bíblia aqui, naquele momento em que Saulo surge, que é de Atos 6 a 8, nessa parte, e veja bem, que foi aquele momento do martírio, o versículo 50 e 8, fala o que o presbítero Jailson já falou. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí a gente vê pela primeira vez o nome Saulo surgir na história. Mas no versículo 1 do capítulo 8, cita dizendo: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E o versículo 3 ainda diz assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, a morte de Estevão, na verdade, desencadeou uma perseguição, aí eu vou usar também uma palavra aqui para os irmãos julgarem, para os irmãos refletirem também. Na sua aula, na sua classe, você poderá fazer as suas ponderações dessa minha palavra, que fez-se ali, sair do comodismo, uma igreja que estava parada dentro de Jerusalém. E quem não se lembra do que Jesus fala em Atos dos Apóstolos 1 e 8, onde diz: olha, vocês estarão em Jerusalém,
mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu vou fazer um paralelo aqui de um comentário, e eu deixo até liberdade também para os queridos fazer sua ressalva, caso queiram, de Israel dentro do Egito, que estavam muito bem obrigados, já assentados, já com família, já com negócios, e Deus disse: não, eu não chamei vocês da terra de U para habitar o Egito. Vocês estão muito bem, está muito acomodado, eu vou criar uma situação, eu vou permitir uma crise para avivar. E houve um avivamento, como a gente já estudou durante esse trimestre, o avivamento do Antigo Testamento, e a saída de dentro do Egito foi um avivamento, a gente viu, né, nesse contexto, e houve um avivamento na igreja. Alguém até ora e pede a Deus que a igreja saiba suportar, por conta que, por falta da palavra autêntica nos corações, alguns talvez não tenham essa capacidade de sobrevivência espiritual, de que a igreja talvez esteja necessitando passar por um momento de maior dor e de maior perseguição, para ela despertar também e começar a fazer de fato a vontade do Senhor pela sua palavra. Então, resumindo e concluindo, não, Saulo não foi quebrantado no seu coração, voltou-se a Deus por causa do martírio de Estevão, mas sim desencadeou, e ele foi usado no seu coração para ser o protagonista ali naquela ocasião, permitido por Deus de ser esse perseguidor. E como eu falei no início aqui, Deus, que é soberano, estava de olho em Saulo. É verdade. E num dado momento vai e tem aquele encontro que nós já conhecemos de Atos 9, e a gente conhece agora a história do apóstolo Paulo. Amém. De fato, desencadeou essa dispersão, que na verdade o que muitas vezes é visto por nós de forma negativa é Deus trabalhando para o evangelho expandir-se, né? Exatamente. Aí vamos falar na vontade permissiva de Deus. Exatamente. Então, falando nessa questão da morte de Estevão, de fato, aqui nos surge também uma profunda reflexão, né, em relação à morte, né, presbítero Davis? Em relação à morte, porque o que nos impacta em relação a Estevão é como ele tratava a morte. Porque quantas pessoas nesse período de pandemia esteve com medo da morte, até hoje, muitos cristãos temem esse medo da morte, e de fato, nós temos que entender e aprender com Estevão como encarar a morte, né? Nos surge essa reflexão, como um cristão avivado enxerga a morte, visto que alguns enxergam a morte como algo negativo. Então fica esse espaço aí para que você também nos dê uma contribuição em relação a isso, como devemos enxergar a morte na visão aí, utilizando o exemplo de Estevão. Bem, se nós vermos a questão da perseguição de Atos, nós vemos que é uma progressão, certo? Nessa perseguição. Você começa com uma igreja que ela caía na graça do povo. Depois você tem, após a cura do coxo, você tem um sinédrio que apenas oralmente proíbe os apóstolos de pregarem a Cristo. Depois você tem os apóstolos que são açoitados. Mas até então são perseguições mais a liderança, são uma perseguição não tão agressiva. A partir de Estevão, você vai ter uma perseguição generalizada em Jerusalém. Inclusive é dito que os irmãos eles têm que fugir de Jerusalém para não morrer. Então a morte de Estevão é uma morte emblemática, é uma morte que deixa um legado. É uma morte que ensina os demais mártires, ou ensina aquela igreja que a partir de então ia conhecer o que de fato é sofrer por amor a Cristo, como passar por tribulações, como passar pela perseguição e muitas vezes até pelo martírio. Estevão ele ensina como nós devemos nos manter firmes em nossa pregação. Ele ensina como devemos manter os olhos em Cristo. Claro que nem todos que passaram pelo martírio tiveram a mesma visão que Estevão teve, mas a visão de Estevão nos ensina, ou ensinou também aquela igreja daquela época, que Cristo estava ali no martírio. Ele estava ali e ele não abandonou a sua igreja. Aquela tribulação não é resultado de um abandono ou que Deus perdeu o controle da história. Muito pelo contrário.
o Senhor continua no controle da história, o Senhor continua sendo soberano e aquele sofrimento ele já foi considerado nos planos de Deus. Então, já foi uma permissão de Deus. Então, os cristãos deviam ter, diante dessas tribulações e possivelmente o martírio, deviam ter certeza da soberania de Deus, que Deus estava no controle, que eles deviam manter-se fiéis à sua pregação, mesmo que isso causasse, independente do que isso causasse, inclusive talvez até o martírio. E ele deixa, esse primeiro mártir, ele deixa um legado, ele deixa um ensino para os demais mártires, para a igreja que a partir de então ia conhecer de fato o que era sofrer por amor de Cristo. Isso. Aproveitando ainda esse gancho, ainda em relação a avivamento e sofrimento, essa relação, presbítero Davis, a gente já entra no terceiro tópico da lição, adentra no terceiro tópico, e surge também uma questão para você continuar aí a sua defesa em relação a esse avivamento e sofrimento. Será que a gente poderia afirmar que o avivamento nos leva ao sofrimento ou o sofrimento nos leva ao avivamento, dando continuidade aí a essa relação avivamento e sofrimento? Se considerarmos o avivamento da salvação, né, a salvação ela produz um sofrimento para o cristão. O apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, eles serão perseguidos. Então a Bíblia também diz que nós somos, a partir do momento que somos salvos, participantes do sofrimento de Cristo. Então esse avivamento da salvação, ele sim produz sofrimento. E o sofrimento, ele produz avivamento. Certo? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência ela produz esperança. Então, ele traça todo um caminho de avivamento que inicia-se com a tribulação. É claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida, tanto felizes quanto tristes, para a nossa edificação. Mas o sofrimento, a tristeza, ela tem um papel especial nesse plano de Deus. Note que o apóstolo Paulo ele fala que era motivo de se gloriar o fato de sofrer por amor a Cristo. Então as tribulações, as tristezas, as angústias que nós passamos, elas produzem tristeza para o arrependimento que produz a salvação. Então tem um papel especial a tristeza e a tribulação na produção do nosso avivamento. Isso. Então tratando aí dessa relação, evangelista Rogério Salviano, de sofrimento e avivamento, a gente pode também presenciar uma questão de perseguições que podem surgir e estão aí às portas, aí principalmente nós temos visto aí ultimamente, não no âmbito apenas mundial, mas também nacional. Então, diante dessa perseguição que se avizinha na igreja brasileira, tais como ideologias nefastas, como, por exemplo, podemos citar ideologias de gêneros, que estão sendo implantadas tanto no mundo, de uma forma geral, em especial vamos falar aqui no Brasil, nós podemos aí dizer que isso seria um instrumento de Deus para que a igreja busque mais. Como é que o irmão vê essa questão de que Deus permita muitas vezes crises que aconteçam, crises aí entre aspas, mas para que a igreja desperte e acorde? Como é que o irmão vê especificamente aí no contexto que nós estamos vivendo aqui no nosso país? Amém. Então a gente já comentou um pouco, né? Essa lição, como a gente está vendo aqui, ela tem assuntos interligados, né? Fazendo esse paralelo e se tornando um só assunto. E a gente já comentou exatamente isso quando falamos agora há pouco também daquela ocasião do martírio de Estevão, desencadeando uma crise naqueles dias. Apesar de que ali nós tínhamos uma igreja que ela vinha da base apostólica, bem alimentada da palavra, e Estevão é um exemplo desses homens, porque eles foram tirados de dentro do corpo ali da igreja daqueles dias, encontrado nesse perfil, de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, que foi importante. E o que a gente entende como avivamento também, que eu quero destacar, é que o avivamento é também um estado de espírito. A gente está, como já falei desde o início dessa aula, a gente está desmistificando as visões errôneas
os pensamentos equivocados acerca da ação e da vida espiritual com a presença do Espírito Santo na vida. Diferente de emocionalismos, diferente de histerismos, nós estamos dizendo que ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, é ter um estado de espírito de concentração em Deus, de confiada, de falar como falou Jó, eu sei em quem tenho crido, de que, assim como foi os apóstolos nos dias em que passaram também pelas suas dificuldades, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi a estar em bonança, mas aprendi a ter falta, e que Deus pode permitir sim, né, situações de crise, situações de perseguição, situações que abalem a estrutura da igreja naquela ocasião. Nossa primeira lição, inclusive, que a gente comentou, né, ela cita que o avivamento, um dos tópicos da nossa lição, da primeira lição que foi do trimestre, né, o segundo tópico, ele fala que as condições para o avivamento espiritual, uma delas, no primeiro subtópico, é uma crise. Então, Deus quer ver seus filhos sofrerem? Não, Ele quer ver seus filhos aprenderem a confiar nele. Aprenderem a ver que Ele é Deus sobre todas as circunstâncias. Quando eu citei a vida do apóstolo Paulo, de Saulo, na verdade, dizendo que Deus é soberano e não havia perdido Saulo de vista, ao ponto de que Deus, um bom administrador também do reino, viu o potencial de piedade que havia em Saulo e disse, eu vou usar essa ferramenta da piedade que há nesse homem Saulo, esse zelo por me servir, esse zelo por servir Deus, e vou transformar exatamente pelo meu espírito no projeto que eu tenho com a igreja. E hoje então nós, igreja, você igreja, que estamos nesse mundo, se Deus permitir em você lutas, se Deus permitir em você dificuldades, não é porque o Senhor Ele simplesmente quer ver você passando por aflições, como algumas pessoas até pregam dizendo que é parte da vida do cristão o sofrimento. Não, o sofrimento na vida do cristão, apesar de a gente estar nesse mundo, mas é o aprendizado que recebemos do Senhor para que, sendo cheio do Espírito, nunca percamos a visão de um Deus que está nesse mundo, guiando-nos em todas as coisas, guiando-nos para a melhor representação do seu reino. Então, não podemos esquecer que Deus está contando com a sua igreja, contando comigo, com você, para sermos representantes dele nesse mundo. Então, a presença do Espírito Santo, eu tenho ela como sendo o fator selecionador. É através do Espírito Santo que o Senhor conhece, porque o Espírito Santo é quem produz em nós o fruto. E ninguém pode fazer a obra do Senhor se ele não tiver o entendimento profundo dessa vontade de Deus na sua vida. Então, de fato, o Evangelho não se resume em algumas placas que nós vemos aí na igreja como o convite, pare de sofrer. Não se resume nisso. De fato, como Paulo ele resume dizendo que esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Aos Romanos ele diz que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. A vida do cristão existe sim aflições, tribulações que sempre redundam em coisa boa da parte de Deus, em especial avivamentos. Presbítero Deus, fazendo aí um fechamento da lição, o que nós temos aí a resumir, que nós aprendemos, e ao mesmo tempo, já no nosso momento final, no momento pedagógico, qual dica pedagógica você deixaria para os professores que estão nos assistindo? Amém. A principal lição que nós podemos tirar numa lição como essa é a necessidade de nós nos mantermos fiéis, mesmo diante de tribulações, e tribulações muitas vezes nos levem à morte. Aprendemos que ser avivado é suportar as tribulações, glorificar a Deus nas tribulações. Essa é a principal mensagem que devemos levar para os nossos queridos alunos nesse próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E um conselho que eu dou aos professores planejem a sua aula. Vão para a sala de aula sabendo o que vão dizer. É interessante que a sua aula tenha um começo, um meio
enfim, que suas ideias estejam organizadas de forma que o aluno possa entender o caminho que você está traçando durante a aula. E uma forma bem inteligente de a gente conseguir isso é fazer o fichamento ou o resumo da lição. A primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar uma lição é eu resumo ela. Eu pego o tópico primeiro, eu leio ele 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, e vou fazendo pequenos resumos, às vezes em frases curtas. E eu vou fazendo esse resumo do primeiro tópico, resumo o segundo, resumo o terceiro, e ali eu consigo enxergar como o argumento do autor ele está seguindo, qual o fluxo daquele argumento do autor, o que ele quer com cada tópico, onde ele quer chegar, qual o objetivo dele. Nós temos essa lição sobre Estevão, que nós temos o primeiro tópico que ele apresenta Estevão, as qualidades de Estevão, quem era Estevão. Nós temos o segundo tópico que vai falar agora do seu martírio. E temos um terceiro tópico que agora vai dar aplicações para os crentes, com respeito, lições que os crentes devem tomar em relação ao exemplo de Estevão. Então você vê que existe uma cadeia, existe um início, um meio e um fim, existe uma linha lógica traçada durante toda a lição. E quando nós entendemos isso, isso facilita o aprendizado. Facilita o aprendizado do professor, quando está estudando, e facilita o aprendizado do aluno da Escola Bíblica Dominical. Amém, muito bem. Que excelente tema, que momentos, minutos maravilhosos aqui nós passamos. Quero louvar a Deus também pela sua vida e dizer para você, além desta dica pedagógica, uma dica minha é que você compartilhe este vídeo, esta aula. Participe, se você faz parte aí de algum dos grupos da nossa EBD, participe, pergunte ao seu coordenador de área de EBD, faça com que ele ali trabalhe, movimente o grupo, façamos com que a EBD seja pujante, seja de fato vista, para que vidas venham ser transformadas. Que o Senhor Deus os abençoe. Uma boa EBD na presença do Senhor.